Salve, gente boa! Quarta-feira lotada, tem as tarifas do Trump para a gente comentar. Sim, ele meteu tarifa no mundo inteiro, inclusive no Brasil, 10%. Isso pode mudar muita coisa na sua vida, tá? Por quê? Porque as tarifas são para os produtos que nós vendemos para os Estados Unidos. Pois é, só que como a coisa não vai ficar assim, também coisas que você compra podem ficar mais caras por conta dessa medida do Trump. Eu vou te explicar. Também vou te explicar que o próprio Trump já está contando por aí que o Elon Musk não tem vida longa no governo americano não, daqui a pouco está fora, tá? Também tem um pedido de prisão contra o Bolsonaro, que a justiça está analisando, prisão preventiva, tá? Porque ele continuaria incitando pessoas contra a democracia. E aí o Xandão fez o que tinha que fazer, perguntou para o PGR, e aí, o que você acha? O PGR já falou, e eu vou te contar o que ele falou nesse vídeo aqui. Você lembra do Daniel Silveira, né? O bombadão lá que quebrou a placa da Marielle? Então, ele vai se transformar num caso raríssimo no Brasil. O caso de uma pessoa que vai cumprir pena integralmente na cadeia, não vai ter semiaberto, não vai ter liberdade condicional, nada disso. Ele vai ficar lá os 8 anos, quase 9 que ele pegou de cana, na cadeia. E você vai saber por quê. Como eu disse, caso raro, não é com todo mundo que acontece isso não, muito pelo contrário. A maioria sai antes. E ele não vai sair não. Você quer saber por quê? Fica aí que você vai entender. Também quero falar do processo de cassação do Glauber Braga, o deputado do PSOL. Teve uma recomendação de cassação e aí você nem imagina. O cara que recomendou a cassação dele é contra caçar um assassino. Mas o Glauber, que não fez nada disso, esse, segundo o cara, merece ser cassado. Nós vamos entrar nessa história para você entender direitinho, tá? Inclusive, quem é esse cara que pediu a cassação do Glauber, que é o relator do processo contra ele no Conselho de Ética. Tem essa briga, essa treta aí da Zambelli com o Bolsonaro, não se falam mais, o Bozo bloqueou ela no WhatsApp, sabe? Acabou a amizade, acabou. Definitivamente. Zambelli está mais enferrada, mais enrolada do que você possa imaginar. E também tem o Bolsonaro criticando o Alexandre de Moraes, porque o Xandão essa semana foi para São Paulo, foi num avião da FAB. E aí o Bolsonaro tá lá, criticando, reclamando, xingando e tal, né? Mas assim, se ele soubesse que tem outras pessoas, inclusive muito próximas dele, que também fazem a mesma coisa, talvez ele não criticasse. Quer dizer, criticar ele criticaria sim, porque ele é cara de pau, ele é sem vergonha, ele não vale nada. Então criticar ele critica, não custa nada para ele, né? A cara de pau dele é muito maior que tudo isso. Mas você vai saber quem é essa pessoa que também anda usando avião assim, de forma no mínimo duvidosa, para você ver como é a cara de pau e a hipocrisia bolsonarista. É isso, você vai saber tudo disso nesse vídeo aqui. Vem comigo que eu te explico tudinho, que eu sou o Ricardo Mello, sou explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português, mas aquele português que todo mundo entende, né? Porque tem uns aí que a galera nem entende direito. E ó, também já te peço para você dar aquela dedada marota, esperta, no like, se inscrever no canal, ativar o sininho, entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque quem está no grupo recebe o conteúdo sempre antes e nunca fica sem receber notificação de conteúdo. Então você vai saber tudo que a gente publica aqui. Entra no grupo de Zap, o link está aqui na descrição do vídeo, ó, só clicar e entrar, tá? Paga nada. E vamos nessa que eu sei que você quer saber o que está rolando e está na hora da gente começar a contar. Seguinte... Primeira notícia que a gente vai comentar é essa aqui. Estados Unidos vão taxar todos os produtos brasileiros em ao menos 10%, anuncia Trump. O Donald Trump fez uma coletiva de imprensa agora à tarde, anunciou que vai meter tarifa de importação quase que no mundo inteiro, praticamente no mundo inteiro, incluindo aí o Brasil. Tem lugar que vai ter tarifa de 30 e tantos por cento, o Brasil 10%. Pelo menos, tem alguns produtos, por exemplo, o aço, que vai ter uma tarifa maior, né? Automóveis vão ter uma tarifa maior, mas na média, na maioria dos produtos, 10% é a tarifa. Isso pode interferir diretamente na sua vida. Como? Então, como? Porque o governo vai adotar aquela chamada reciprocidade, né? O que é reciprocidade? É colocar de volta a tarifa que o outro país coloca na gente. E isso vai mexer com a sua vida. Já começa aqui, ó. Trump começa a tarifaço com taxa de 25% em carros. Medida afeta o Brasil. Então, assim, todo carro importado que entra nos Estados Unidos vai pagar uma tarifa de 25% em relação ao preço dele de imposto para o governo dos Estados Unidos. E aí o que isso vai provocar para nós? Então,
A princípio tem um impacto, porque além de carros, eles também estão tarifando autopeça. E a gente vende, não é muito, mas a gente vende autopeça para os Estados Unidos, né? Carro, a gente vende uma merreca de carro para os Estados Unidos. Porém, o mercado de carro no Brasil pode ser impactado. Sabe por quê? Não para cima, para baixo o preço. Porque tem países que exportam muito para os Estados Unidos e vão perder esse mercado. Por exemplo, o México. O México exporta muito carro para os Estados Unidos. 40% das autopeças que entram nos Estados Unidos também são fabricadas no México. E aí o México já falou que vai meter tarifa de volta. Tá? E outra, se o carro vai ficar 25% mais caro para entrar nos Estados Unidos, o México provavelmente vai perder vendas no mercado americano. E aí o que eles vão ter que fazer? Desovar esses carros que são fabricados lá no México e em outros lugares. A indústria automotiva é a maior indústria do México, disparada. A cada R$ 5 que a indústria mexicana arrecada, vem da indústria automotiva, ou seja, 20% da indústria mexicana é automotiva. Então fabricam muito carro e não vão ter onde desovar esses carros porque vai ter tarifa em cima do Trump. Então eles vão ter que procurar outros países, União Europeia, e o Brasil, por ser um país grande, 200 milhões de habitantes, é um desses países para onde os carros mexicanos devem começar a vir em maior quantidade. E aí, o que vai acontecer? Vai ter um aumento da oferta de carros no Brasil. Mais carros sendo oferecidos à venda. Com mais carros sendo oferecidos à venda, o que pode acontecer com o preço? Dá uma caidinha, ou no mínimo dá uma estabilizada. Então, assim, no caso da indústria automotiva, para você que está afim de comprar um carro, pode até ser boa essa tarifação do Trump, porque vai vir carro para cá de outros países e isso vai ajudar a segurar o preço dos automóveis brasileiros. Por outro lado, os fabricantes de autopeças e os fabricantes de carro que vendem para os Estados Unidos, esses vão ter alguma dificuldade. O Brasil vai ter que também encontrar outros países para vender esses produtos. Por quê? Porque vai ficar mais caro. Quem vai pagar o preço final dessa história? O consumidor americano. Vai ficar mais caro uma autopeça para ele dar manutenção no carro dele. Vai ficar mais caro o próprio carro, se ele quiser importar. Ou então ele vai ter que comprar carro brasileiro. Carro americano, perdão. Carro americano ele pode comprar e aí não vai ter tarifa, né? E aí o que o Trump espera com isso é que as empresas que hoje vendem carros importados, né, exportam para os Estados Unidos, que elas vão abrir uma fábrica lá, né? Depende, pode ser que uma ou outra até façam isso, mas assim, não espere isso em grande escala, principalmente porque como ele está tarifando todo mundo, qualquer produto, qualquer coisa, então assim, você acha que todo mundo vai abrir uma fábrica nos Estados Unidos? Não funciona muito bem assim, né? Mas enfim, o governo se uniu à direita e o agro para aprovar projeto que permite ao Brasil retaliar tarifaço de Trump. Você vê, né? A direita, o agro, o pessoal todo votou com o governo. O que o governo apresentou? Uma proposta dizendo o seguinte, ó, nós temos que responder na mesma moeda. Meteu uma tarifa na gente, a gente mete a tarifa de volta. Só que para isso tem que aprovar uma lei. E aí o governo mandou, né, uma proposta para o Congresso Nacional. Na verdade, eles pegaram uma proposta que já estava lá no meio do caminho no Congresso, fizeram umas emendas, corrigiram e ó, pum, aprovaram. Aprovaram no Senado rapidinho, passou para a Câmara também fez se arregimentou lá, vamos votar isso, aprovou a urgência, votou como um regime de urgência, foi aprovado, já vai a sanção do Lula, então rapidinho o Brasil pode também impor tarifas aos produtos americanos. E é aí que isso também pega no seu bolso. Por quê? O que o Brasil compra muito dos Estados Unidos? Motores. Motor de carro, motor de máquina, até motor de secador de cabelo, tudo isso eles vendem muito para o Brasil. Esses produtos vão ficar mais caros para chegar ao Brasil, porque o Brasil vai impor uma tarifa também. Então aí isso pode afetar a sua vida, quer dizer, alguns produtos que são importados dos Estados Unidos para nós devem ficar mais caros porque o Brasil vai impor uma tarifa também em cima desses produtos americanos do mesmo jeito que os Estados Unidos estão fazendo. Vai abrir uma negociação, o governo brasileiro com o governo americano, mas assim, não tem muita esperança que vai mudar muita coisa não. Trump está nessa vibe meio maluca aí, isso vai provocar inflação no mundo inteiro, porque o mundo inteiro vai retaliar os Estados Unidos, o mundo inteiro vai impor tarifas nos produtos americanos.
Então, o americano vai pagar mais caro, por quê? Porque o Trump pôs tarifa para produtos que os Estados Unidos importam, e os Estados Unidos não têm capacidade de fabricar tudo que eles precisam, eles são obrigados a importar muitos produtos, então vai ficar mais caro para o americano. Por outro lado, o produto que o americano exporta para o mundo também vai ficar mais caro, por quê? Porque os países vão fazer a mesma coisa, vão impor tarifas nos produtos norte-americanos. Então, se você compra produtos fabricados nos Estados Unidos, pode esperar que nos próximos meses eles também vão ficar mais caros. E é claro que isso vai ter um impacto na inflação aqui, lá e no mundo inteiro, em todos os países que entrarem nessa guerra tarifária, né? Vai ter inflação para todo mundo. Um homem está tomando uma decisão que vai provocar inflação mundial, tá? E aí é o seguinte, Bolsonaro, por outro lado, não, tá tudo certo, o Trump tá certo em meter tarifa mesmo, sabe? O Bolsonaro, né, o patriota que torce contra o Brasil. Não é o primeiro, né, porque tem os filhos, tem a família toda, é antipatriota, mas o Bolsonaro está dando mais um exemplo de como ele odeia o Brasil. O Bolsonaro odeia o Brasil. E ele está demonstrando isso, apoiando as tarifas do Trump. Publicou na rede social que é isso mesmo, que está certo, que o Lula faz tudo errado, que existe um vírus socialista, ou seja, aquela piração, aquela maluquice, aquela teoria da conspiração de sempre, mas isso não importa. O que importa mesmo é que o Bolsonaro é a favor que o Trump imponha tarifas aos produtos brasileiros. O pessoal do agro está possesso com o Bolsonaro, porque ele está apoiando e isso pode prejudicar o agro, que exporta muito para os Estados Unidos. E aí o agro vai ter que procurar outros mercados, por exemplo, a China, né? Mas, mesmo assim, o Bolsonaro, não, estou com o Trump, não abro. Os empresários brasileiros estão putos com o Bolsonaro, o agro está puto com o Bolsonaro, todo mundo que exporta, que mexe com exportação, está puto com o Bolsonaro. Mas mesmo assim ele não abre mão de defender o cara que prejudica o Brasil. Por quê? Porque ele é o maior patriota de Araque que já nasceu nessas terras brasileiras. Ele fala em patriotismo e ele age completamente ao oposto dos interesses do Brasil. Imagina, defender que outro país imponha tarifas nas nossas vendas, nos nossos produtos que nós vendemos para eles. Só um débil, um idiota, um canalha, um cretino pode ser a favor de um negócio desse. Bolsonaro é um desses que é a favor. O Lindbergh Farias, que é o líder do PT na Câmara, até publicou deu uma tuitada lá, assim, deixando isso muito claro, né? Olha só, chega a ser inacreditável a postura de submissão e vassalagem de Bolsonaro diante de Trump. No momento de unidade de todos os setores econômicos brasileiros, ou seja, quando todo mundo se junta, até quem não gosta do Lula, até o agro se juntou com o Lula, em torno de um projeto de reciprocidade tarifária, cujo relatório é da senadora e ex-ministra Tereza Cristina, o ex-presidente trai completamente os interesses nacionais. Enquanto o mundo está reagindo, Bolsonaro preferiu a América grande de novo ao Brasil acima de tudo. Que vergonha. Sim, a relatora do projeto aí de reciprocidade das tarifas é a Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura do Bolsonaro. E ela está lá porque ela é representante do agro. E o agro é quem está mais preocupado com essas tarifas do Donald Trump. Então, assim, Bolsonaro, enquanto foi presidente, não fez nada pelo agro, nada, não ofereceu um benefício, não tem uma política. Eu desafio você que está me assistindo, que gosta do Bolsonaro, a vir aqui no comentário agora e escrever um fato só um. O que de bom o Bolsonaro fez para o agro nos 4 anos que ele ficou na presidência, né? Apesar do agro ser fã dele. Então, assim, agora, mais uma vez, está enfiando a faca nas costas do pessoal do agro. Sabe o que eu acho? Eu acho é pouco. Eu acho que todo castigo para o pessoal do agro ainda é pouco. Tem mais é que se lascar mesmo, porque é tudo um bando de antipatriota, um bando de golpistas safados, sem vergonha, poluidor do meio ambiente, cobra caro em produtos sem precisar, porque é tudo ganancioso. Então agora está levando essa facada do Bolsonaro. Bem feito para você do agro, que é bolsonarista. Bem feito, você quer saber? Eu acho é pouco mesmo. Tinha que ser o dobro das tarifas em cima dos produtos do agro, para você se lascar, seu bobão. Mas é isso, enfim, me empolguei aqui. Mas vamos mudar de assunto, sem mudar muito, né? Ainda estamos falando de Donald Trump, porque o Donald Trump falou o seguinte, ó,
essa estadia aí do Elon Musk no governo não vai durar muito. Sabe como é que é? Dois bichos vaidosos, né? Dois bichos assim, que a vaidade é maior que tudo dentro deles, disputando espaço dentro do governo. Tem gente que fala que o presidente de verdade é o Elon Musk, não é nem o Trump. Você imagina o ciumeira que isso não deve dar lá dentro da Casa Branca. Então, com essa ciumeira, o Trump já está falando, não, vou ter que tirar esse cara porque ele está tirando o meu protagonismo no governo, né? Então, ó, Trump diz a círculo íntimo, os amigos, que Musk deixará o governo nas próximas semanas, afirma o site. Que site? É um site chamado Política, é um site de jornalismo investigativo, um site americano, que conhece tudo dos bastidores da política americana e que conversou com pessoas que são próximas do Donald Trump, para quem o Trump tinha falado, ó, daqui a pouco eu vou defenestrar o Musk do governo. Não vai dar. Aí o Trump correu, falou que não é mentira, isso aí e tal. O site continua reafirmando, falou, sim, ele falou, a conversa existiu e eu estou bancando. E o Trump falou, não, enquanto ele não terminar a missão dele de reduzir as despesas do governo americano, ele não vai sair. Mas isso significa que ele vai sair daqui a algumas semanas, até porque tudo que o Trump fala não se escreve, né? Tesla, a empresa do Elon Musk, tem desempenho abaixo do esperado no primeiro trimestre, com queda em produção e entrega de veículos. Ó, a Tesla do Elon Musk, e aliás só está tendo essa queda porque ela pertence ao Elon Musk, porque as pessoas estão com tanta raiva dele, dessa pessoa nojenta que ele demonstrou ser, essa pessoa escrota, nazi-fascista, que ninguém quer comprar carro dele. Então assim, está despencando as vendas no mundo inteiro. Na Europa chegou a cair 70% as vendas em alguns países. Nos Estados Unidos também caiu, está tendo depredação de carro da Tesla no meio da rua. Você estaciona o carro, sai, quando você volta está pichado, está com o pneu furado, está com o vidro quebrado, está com a suástica nazista escrita em cima do carro, pichada de tinta. Então as pessoas estão evitando comprar carro do Elon Musk, mesmo aquelas que ainda gostam dele estão evitando, por quê? Porque pode ter prejuízo, né? Uma depredação dessa. Entregas totais somaram 336 mil veículos de janeiro a março, queda de 12% em um ano e de 32% sobre o trimestre passado, que terminou em dezembro. Tá? 32%, tipo, um terço das vendas de 3 meses para cá caíram. E aí as outras empresas dele também estão começando a ir mal, né? O Twitter já caiu 80% do valor de mercado, a Tesla está despencando a olhos vistos, a Starlink, que é a empresa de satélite dele, perdeu um contrato bilionário com uma empresa mexicana porque o Elon Musk foi falar bobagem na rede social, e com isso, acho que isso também tem muito a ver com essa vontade de afastar do governo, né? Por quê? Porque conforme ele fica no governo, fica sempre muito evidente o tempo todo a escrotidão dele, e aí isso atrapalha os negócios. Então, ele sair do governo significa também tentar salvar as próprias empresas para sair das polêmicas, para ninguém ficar mais falando do Elon Musk e as coisas que ele faz no governo. Então, por isso que ele deve se mandar e logo para cuidar da vidinha dele, tentar, não sei se vai dar mais, né? Diante de tudo que já se sabe do Elon Musk, duvido muito que essa rejeição a ele vá mudar, até porque, como ele comprou o Twitter, ele posta e ele faz todo mundo ver. Eu não sigo ele. Aliás, nunca segui. Mas toda vez que eu abro o Twitter para dar uma olhada em alguma coisa lá, aparece várias postagens do Elon Musk. Eu não quero ver, mas aparece, né? Então, como ele é o dono e ele faz isso, ele é provocador o tempo todo, ele vai continuar provocando, mesmo longe do governo. E é claro que isso vai continuar afetando os negócios dele. Quem investe nos negócios do Elon Musk, empresas, investidores que botaram dinheiro nos negócios dele, estão arrependidos até a última raiz do cabelo, porque é perda de dinheiro em cima de perda de dinheiro. E de novo, o que eu acho? Acho é pouco. Está perdendo pouco ainda, tinha que perder era mais. Enfim, mudando de assunto, porque tem um pedido de prisão do Bolsonaro, você acredita? Pedir a prisão do Bolsonaro, prisão preventiva, que é aquela prisão antes da condenação. Por quê? Porque ele continua tentando interferir na democracia brasileira, continua instigando as pessoas contra as instituições democráticas. E aí veio esse pedido de prisão. Te conto.
Moraes requer posição da PGR sobre pedido de prisão preventiva de Bolsonaro. Sim, o Alexandre de Moraes foi parar lá na mão dele. O que ele fez? Remeteu para a Procuradoria-Geral da República para pedir um parecer. Perguntar, e aí, o que vocês acham? Prende ou não prende? Né? Mas o que aconteceu? Por que esse pedido de prisão? Então, saiba quem é a vereadora do PT que pediu prisão de Bolsonaro e Moraes. Foi uma vereadora do PT lá de Recife que entrou com esse pedido de prisão. Ela fez uma notícia-crime para o Supremo Tribunal Federal. Essa aqui é a vereadora Aliana Cirne. Ela é vereadora do PT lá em Recife. E ela falou, ó, essas falas dele no ato de Copacabana, as falas dele em entrevistas coletivas, as falas dele nas redes sociais, ele continua instigando as pessoas contra a democracia. Tudo que ele fez e que é alvo da investigação do golpe, que agora já é um processo, ele já é réu, né? Está no banco dos réus. Tudo que ele fez, segundo a Aliana, ele continua fazendo, ele continua atacando a democracia. Então tem que prender esse homem. Aí ela fez a notícia crime. E aí Xandão repassou para a PGR, por quê? Porque esse é o trâmite. Significa que o Bolsonaro vai ser preso? Não. Significa que esse é o trâmite. Eu, Ricardo Mello, posso pedir a prisão do Bolsonaro. É só mandar uma cartinha lá para o Xandão e falar, ó, estou encaminhando uma notícia crime porque ele está fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa, e eu acho que isso é motivo para prisão. Eu, cidadão comum, posso pedir. Você pode pedir. Aí quando bater lá no Xandão, o que ele vai fazer? Vai encaminhar para a PGR, porque esse é o trâmite. Tem um pedido de prisão. Primeiro eu preciso saber o que o Ministério Público pensa. Depois disso é que ele toma uma decisão, né? Então, assim, é natural. Eu posso pedir a prisão de um deputado federal, posso pedir a prisão do presidente, de um governador, enfim, esse pedido vai ser encaminhado para o Ministério Público. E pode ser que faça sentido, pode ser que não faça. E o Ministério Público vai se posicionar. E, independentemente da posição do Ministério Público, o Xandão pode decidir, mesmo que seja contra. Se a PGR falar, prende sim, o Xandão pode falar, não vou prender não. Ou o contrário, a PGR pode falar, não prende não. O Xandão vai falar, prende sim. Pode. Porém, ele vai ter que ter uma justificativa muito boa, né? Se por acaso a ideia for prende não. E é exatamente esse ponto. PGR se manifesta contra pedido de prisão de Bolsonaro. O que a PGR se manifestou? Já respondeu, é agora no final da tarde. Olha, não é para prender não. Eu acho que não é motivo, enfim. O Paulo Gonet falou que acha que ainda não há uma razão para prender o Bolsonaro antes da condenação dele no processo que ele responde lá no STF. E aí, resultado disso, Xandão não vai mandar prender o Bolsonaro. Então, assim, muita gente fez um escarcéu em cima disso. Ah, pedir a prisão. Inclusive, gente da extrema-direita andou publicando isso, falando que o Xandão está perseguindo, que não sei o quê, porque o Xandão pediu para o Gonet se manifestar. A única coisa que o Xandão fez é a praxe, o que está escrito na lei. Se você recebe um pedido, você encaminha para o Ministério Público. Depois o Ministério Público devolve, aí você decide. Xandão fez exatamente isso. Então, assim, não tem perseguição nenhuma. Se não tivesse tido uma notícia crime que veio lá do PT de Recife, da Aliana Cirne, na vereadora, não tinha esse processo. Então, não tem nada a ver com Xandão. Xandão não está tomando nenhuma decisão da cabeça dele para prender o Bolsonaro, enfim. Mas eles falam isso justamente para poder vender essa ideia de perseguição. Ó, coitadinho do Bolsonaro, esse mártir da democracia. Só que não, né? Então é por isso, ela pediu a prisão, o Xandão agora vai analisar para ver o que rola, se vai, se não vai, né? Mas a resposta dele é não, não vai. Por quê? Porque a PGR também acha que não. Acha que ainda não há motivo para prender o Bolsonaro. Sinceramente, eu até acho que já tem, sim, não é de hoje, sabe? Essas entrevistas, esses atos em que ele fala, instiga as pessoas contra o STF, contra o Alexandre de Moraes, né? Ele está coagindo o juiz, ele está tentando coagir o juiz que vai julgar ele. E isso é crime. Isso é coação no curso do processo. E esse crime dá cadeia, dá prisão preventiva. Então, sim, se quisesse, já tinha motivo para prender o Bolsonaro. Não prende porque não quer, tá? Mas motivo já tem. De qualquer maneira, ainda não vai ser dessa vez que o Bolsonaro vai ser preso. Vai ser realmente, se nada mudar, né? Claro. Só depois que ele for condenado e que não tiver mais nenhuma possibilidade de recurso. Já falei inúmeras vezes aqui. Provavelmente Bolsonaro vai ser condenado entre setembro e outubro desse ano. Aí tem um recursinho aqui, um recursinho ali, embargo de declaração, embargos infringentes, embargo do embargo, mas tudo dentro do próprio STF. Não é muita coisa para recorrer, não, né? Até porque não tem outra instância acima do STF. Então ele vai conseguir atrasar a prisão dele 3, 4, 5 meses no máximo. Então, assim, pode esperar. Primeiro trimestre
de 2026, janeiro, fevereiro, março, Bolsonaro estará indo para a cadeia. Isso você pode esperar. Vai para Papuda? Não, não vai para Papuda, porque ele é ex-presidente, ele tem direito à prisão especial. Ele, do mesmo jeito que o Lula ficou preso na superintendência da Polícia Federal lá no Paraná, numa carceragem, numa sala, que não era uma cela, uma sala da Polícia Federal, Bolsonaro também terá direito à prisão especial. E mais que isso, como ele é militar, ele é capitão reformado do Exército, ele vai para uma prisão militar. Ele vai para um quartel. Do mesmo jeito que está o Braga Neto. Se bobear, vai para o mesmo quartel do Braga Neto, vão ficar lá jogando dominó. Que muitos e muitos anos, Braga Neto e o Bolsonaro e seu vice vão ficar jogando dominó na cadeia, lá na Vila Militar, no Rio de Janeiro. É o que se imagina que vai acontecer. Ó, outro assunto importante, que envolve bolsonarista também. Daniel Silveira Moraes nega pedido de Daniel Silveira para trabalhar. Ô, coitadinho, o cara tá pedindo para trabalhar, Xandão, você não quer deixar? Então, não é bem isso, tá, gente? Vou contar para você. O seguinte, o Daniel Silveira está preso numa penitenciária, num presídio agrícola. Então ele já trabalha, ele sai todo dia da cela, ele tá no regime semiaberto. Significa que ele sai da cadeia para trabalhar? Não, significa que ele trabalha dentro da cadeia. Ele sai da cela todo dia para trabalhar e vai lá para uma rocinha, porque os caras plantam muda de árvores e distribuem essas mudas de árvore para um monte de gente. Então, neste momento, Daniel Silveira trabalha de lavrador, plantando sementinha de árvore, colhendo mudinha de árvore, tá? Sem sair de dentro da cadeia. Aí ele recebeu 2 propostas de emprego, de uma academia para trabalhar de auxiliar administrativo e do próprio advogado dele que contratou e queria contratar ele para trabalhar no escritório. Mas um detalhe, o advogado dele é de Goiás, ele é do Rio de Janeiro. O advogado falou, não, contrato ele em home office, ou seja, na verdade era só um papel, né? Para ele sair da cadeia, não ia trabalhar porcaria nenhuma. Mas aí o STF teve que julgar, porque teve um pedido para ele ir para a liberdade condicional. A liberdade condicional, sim, é diferente do semiaberto. A liberdade condicional, o sujeito sai da cadeia, vai para a rua e aí trabalha na rua, depois só volta para dormir na cadeia. No esquema que ele está hoje, não, ele nem sai da cadeia, ele trabalha dentro da cadeia, né? Daniel Silveira não terá liberdade condicional até o fim da pena. Ele pegou 9 anos, quase 9 anos, 8 anos e uns quebrados, quase 9. Ainda falta 5 anos e 9 meses para ele cumprir de pena. E ele vai cumprir integralmente dentro da cadeia, até o final. Isso é raro, raríssimo. A maioria dos presos sai para o semiaberto, depois esse semiaberto vira liberdade condicional, depois da liberdade condicional vira aberto, e aí o cara termina a pena em casa. Não vai acontecer com o Daniel Silveira. Ah, Ricardo, perseguição do coitadinho do bombadão, né? Então, também não. E por quê? Porque ele já deu mais do que 1, 2, 3, 10 demonstrações de que ele não é confiável. Daniel Silveira descumpriu medidas cautelares 227 vezes. Sim, para não prender, é tornozeleira, não pode se ausentar da cidade, não pode se ausentar da comarca, não pode fazer não sei o quê. A justiça vai colocando medidas para evitar a prisão, mas medidas que vão cerceando a liberdade da pessoa, né? Então põe uma tornozeleira, o cara não vai preso, mas o cara fica com a locomoção dele limitada, monitorada. E todas as medidas que foram adotadas por Daniel Silveira, ele descumpriu. Todas, desde o começo do processo. Então ele não ia pôr a tornozeleira, ele tirava a tornozeleira, ele não punha pilha na tornozeleira para ela continuar funcionando, né? E a última foi, ele saiu para o semiaberto, porque já tinha cumprido o prazo, disse que teve bom comportamento. O que é bom comportamento dentro da cadeia? É não arrumar encrenca. Se você não arrumar uma briga, não arrumar uma confusão, já é bom comportamento. Se você ficar sem fazer nada lá, já é bom comportamento. O que eu acho também um tremendo absurdo, mas, enfim, é o que está na legislação. E aí a gente tem que acatar. Daniel Silveira saiu para o semiaberto, ou melhor, saiu para a liberdade condicional, foi para casa, ele mora em Petrópolis, e aí o cara descumpriu. O cara saiu, foi num shopping, depois aí passou no hospital para falar, estava doente, para pegar um atestado e disfarçar. Só que aí foram lá, pegaram o prontuário do cara, viu que o cara saiu muito antes do hospital, chegou várias horas depois em casa, ou seja, ele estava passeando, safado. E aí nessa brincadeira ele voltou para a cadeia. E agora o STF não é o Xandão, tá? O STF inteiro, os 11 ministros votaram nesse processo. Foi 9-2 para ele não ter direito mais à liberdade condicional. Os únicos 2 que votaram a favor dele, você sabe quem são, né? Os terrivelmente bolsonaristas e puxa-saco, o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. Todos os outros 9 votaram para mantê-lo preso. Então, esse caso raro
de burrice e de canalice, que é o Daniel Silveira, também vai se tornar um caso raro de um preso que vai cumprir integralmente a pena dentro da cadeia. Tá com pena? Leva para sua casa. Cuida dele. Né? Direitos humanos é para humanos direitos, não é? Então, se está querendo defender o direito dos manos, então vai lá defender o Daniel Silveira defendendo o direito dos manos, né? Eu não, eu defendo direitos humanos para humanos direitos. Então, como ele não é um humano direito, que se lasque, que se dane. Enfim, vamos seguir aqui, que agora tem um assunto importante que é o seguinte. O Glauber Braga, deputado do PSOL, está com o mandato ali, ó, na beirinha de perder, tá? Tá com a corda no pescoço. Desde o ano passado ele responde um processo, um pedido de cassação no Conselho de Ética e acabou de ser divulgado o voto do relator, porque o voto do relator foi dado em dezembro, antes do recesso parlamentar. Mas o cara é tão pilantra que ele colocou o voto dele lá no sistema secreto, manteve o sigilo. O pobre do Glauber passou dezembro, janeiro, fevereiro, até agora, já também abril. Ele passou até agora sem saber o resultado desse voto, angustiado, coitado. E aí agora apareceu. Qual que é o voto? Pelo pedido de cassação do mandato do Glauber Braga. Relator do Conselho de Ética vota por cassação de Glauber Braga. E aí, assim, é super importante você entender o nível de canalice, de cretinice das pessoas que atuam no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Por que o Glauber Braga está respondendo um processo de cassação? Porque ele expulsou um cretino do MBL lá da Câmara, porque esse cara foi lá exclusivamente para provocar o Glauber, ofendeu a mãe do Glauber, que estava no leito de morte, uma idosa com problemas de saúde gravíssimos, à beira da morte, tanto que ela morreu dias depois. O cara foi lá só para provocar o Glauber e arranjar um jeito de ser agredido. E eu vou te provar isso, não vou só falar não, vou te provar isso. Esse camarada aí de roupa preta que está aparecendo aqui nesse vídeo, olha só, chama Gabriel Costernaro, vale nada, um cretino do Movimento Brasil Líder, lá do Rio de Janeiro. Tentou ser candidato a vereador, não virou porcaria nenhuma, não se elegeu, apesar de toda a confusão que ele armou, se lascou, eu acho é pouco também. Mas assim, esse Gabriel, ele anda atrás do Glauber em todos os lugares que o Glauber vai no Rio de Janeiro. O Glauber vai nas praças, nas regiões centrais do Rio, fazer prestação de conta do mandato. Pega lá, conversa com os eleitores, ó, fiz isso essa semana, fiz isso, falei isso, tal. O que vocês querem que eu faça? Ou seja, fez um trabalho de deputado muito bem feito, que é ir lá prestar contas pro povo do trabalho que ele faz. E aí esse camarada, esse cretino aí, ele vai nos lugares, ele descobre onde o Glauber tá, vai lá e fica provocando o Glauber e as pessoas que estão em volta. Provocando, chamando pra briga, chamando pra confusão. Veja você mesmo. Pode falar baixo comigo. Encosta aqui não. Por quê? Por quê? Vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê? Encosta aqui. Encosta aqui. Tá vendo? Encosta aqui, ele chama pra briga. Ele chama pra... Ele quer apanhar, de todo jeito. É o desejo dele. Safado é quem agride a população. Que ganha 43 mil reais pra ficar chutando a população de safado. Por quê? Porque você é safado. Tem cara de safado. Safado é esse. E aqui. Vai, encosta aí, irmão. Encosta aí. Tá vendo? Ele chama. Tá ficando nervosinho? Fica nervosinho, não treme não, irmão. Treme não, irmão. Treme não. Não, trouxa. Pô, você é advogado, não sabe nem estudar. Você defende vagabundo da UERJ que depredaram a UERJ lá, né? Explica ali. Você é advogada de bandido lá que depredou a UERJ. Fala aí. Ih, advogada de bandido. Foi preso, né? Detido lá, né? Passou frio lá. É safado, é miliciano. Miliciano? Eu sou miliciano? Ih, o senhor tá gagá, hein? Cara de polícia. O senhor tá gagá, hein? Tá vendo? Ele vai nos lugares para isso, para tentar ser agredido. Aliás, não é só ele, o MBL faz isso o tempo todo. Eles invadem a universidade para tentar ser agredido pelos estudantes. E aí, quando eles conseguem o que eles querem, que é serem agredidos, aí eles posam de vítima. Ai, violência contra a gente. Mas eles vão lá só para isso. Eles vão lá com o objetivo de arranjar uma agressão. Nem sempre as pessoas toleram, né? Foi o que aconteceu com o Glauber. O cara entrou no Congresso Nacional, na Câmara, no local de trabalho do Glauber, entrou com uma credencial que foi dada por um político e foi lá provocar o Glauber, chamou a mãe do Glauber de safada, de corrupta. A mãe do Glauber estava num leito de morte. O Glauber, obviamente, perdeu a paciência. Você quer saber a real? Acho que ele foi muito bonzinho. Eu teria arrebentado esse sujeito na porrada.
O Glauber fez só isso aqui que você vai ver agora, ó. Empurrou o cara e botou ele pra fora. Ah, um pontapézinho na bunda. Não tirou, não arranhou o cara. Não machucou o cara. E o cara feliz, porque era isso que ele queria. E conseguiu. E a confusão segue, ó. Deputado, deixa esse mané pra lá, deputado. Aí alguém percebe, né? Fala, ó, é justamente isso que ele tá querendo, deputado. E aí vai lá, segura o Glauber e tal. Esse camarada foi levado para a Polícia Legislativa, o Costernaro. Foi feito um boletim de ocorrência lá, né? Aí depois o Glauber volta para dentro e vai atrás do chefe desse canalha aí, que é outro canalha, que é o Kim Kataguiri. E aí eles batem boca. Não tem agressão, tem bate-boca. Bate-boca. Coisa muito mais leve do que outras coisas que a extrema-direita faz no Congresso Nacional. Ficou aqui esse bate-boca aqui, ó. Defensor do nazismo. Seus colegas já foram defensor do nazismo. Defensor do nazismo. Pronto. Pode usar. Eu faço uma coisa. Entra com o processo. Entra com o processo. Eu só quero que você saiba o seguinte. Só quero defensor do nazismo. Ótimo. Grava ali. Grava ali. Eu só quero que você saiba o seguinte. Eu só quero que você saiba o seguinte. Cada vez que eu estiver num lugar e os marginais do MBL vierem querer intimidar, sabe o que vai acontecer? Primeiro baixa a mão, baixa a mãozinha. O Kim fingindo que é valente, né? Porque tem gente pra segurar, aí ele finge que é valente. Ah, baixa a mão, não baixo e tal. Duvido! Dou meu braço direito numa aposta, se tivesse só os dois, se o Kim tinha ficado valentão desse jeito. Só os dois, num lugar só ele. Duvido, né? Kim é um canalha, covarde também. E aí, terminou aí. O que acontece? O pessoal do MBL, o pessoal do Novo, que é o bolsonarismo de sapatênis, entraram com uma representação no Conselho de Ética pedindo a cassação do mandato do Glauber, alegando que o Glauber agrediu um cidadão. Tá? E aí o resultado, esse processo andou, teve depoimento, um monte de testemunha. Ficou absolutamente comprovado que o cara foi lá para isso, para conseguir essa agressão, né? Mas enfim, o voto do relator saiu agora. E aí o cara pediu a cassação do mandato do Glauber. Agora vai ter uma votação no Conselho de Ética, se esse relatório for aprovado, o pedido de cassação vai ser votado no plenário da Câmara. Tem uma articulação aí do Arthur Lira, por quê? Porque o Glauber vive denunciando o Arthur Lira. E o Arthur Lira, por baixo dos panos, a gente sabe que ele articula também justamente para caçar o Glauber. Por quê? Porque ele quer se ver livre do Glauber, porque o Glauber é um problema para o Arthur Lira. Porque o Glauber entrega tudo, todas as sacanagens, canarices, cretinices e ladroagens que o Arthur Lira comete dentro da Câmara dos Deputados. Ele denuncia tudo, ele está quase todo dia na tribuna, no microfone, denunciando uma cachorrada, uma cafajestagem do Arthur Lira. Então o Arthur Lira, por conta disso, tem todo o interesse do mundo em botar o Glauber para correr do Congresso Nacional. Então, obviamente, que ele tem as articulações dos deputados que devem favores para ele, e os caras agora estão pedindo a cassação do mandato do Glauber, né? E aí é o seguinte, o que causa mais espanto nisso tudo, o que assusta mais, é que assim, o nível de cara de pau, de cretinice, já não tem mais um limite, assim, já ultrapassou há muito tempo, né? Por exemplo, o deputado que pediu cassação de Glauber Braga foi contra caçar o acusado pela morte de Marielle. Paulo Magalhães é o nome desse deputado, ele é do PSD, do Kassab, centrão nas últimas, o cara que está com todos os governos sempre. Esse cara é do PSD da Bahia, tá? Quem que é esse pilantra, esse canalha? É esse aqui, ó, Paulo Magalhães, tá? Esse sujeito foi contra caçar um assassino, tá? Talvez você não tenha entendido a gravidade disso. Ele foi contra caçar o Chiquinho Brazão. O Chiquinho Brazão está preso porque mandou matar a Marielle. E esse cara aqui foi contra caçar um assassino, mas ele é a favor de caçar um deputado que teve a mãe ofendida, a mãe doente ofendida, e que botou o ofensor para correr sem um arranhão. Assassinar, para o Paulo Magalhães, assassinar pode. Defender a honra, não pode não, tá? Então o Paulo Magalhães é esse sujeito aí. Inclusive, olha só que coincidência. O Conselho de Ética arquivou um processo contra esse cara. E qual era o processo? Tráfico de influência. O que ele teria feito, segundo a denúncia? Ele teria beneficiado uma construtora. Ele interferiu no Tribunal de Contas da União para não ferrar uma construtora que estava sendo investigada por fraude em obras públicas. E aí ele foi lá tentar apaziguar, porque é amigo do dono da empresa e tal.
Mas como está tudo dominado por canalhas, por sacripantas, por vagabundos, o Congresso Nacional, o Conselho de Ética, o mesmo Conselho de Ética que pede a cassação do Glauber, falou, não, deixa o Paulo Magalhães aí, imagina, não fez nada, arquivou. O Conselho de Ética, na verdade, não existe, né? O que existe lá é uma, sei lá, uma franquia da Havaianas no lugar, mas não tem Conselho de Ética na Câmara, né? E os poucos que fazem parte são todos canalhas, todos cretinos, todos que não honram os votos que receberam. E esse Paulo Magalhães, neste momento, é o número 1 dos canalhas do Conselho de Ética. Não é o, eu digo nesse momento, porque daqui a pouco vai vir um outro caso tão cabeludo, absurdo quanto esse, né? Mas o Paulo Magalhães não vale nada. Zero. E está querendo caçar o Glauber, mas a gente vai resistir, tá? Todo mundo tem um mínimo de bom senso, tem um mínimo de justiça, vai resistir. O Glauber não vai ser caçado. Pode apostar. Vamos aguardar que você vai ver. Não vai ser caçado. Porque assim, canalice tem limite. E esse limite foi ultrapassado. E a partir de agora é a gente que vai começar a agir. Nós, eleitores, os próprios deputados progressistas, todo mundo. Obviamente que essa vai ser uma briga comprada assim, enorme, muito grande para salvar o mandato do Glauber. E se fosse você, se eu fosse você, sabe o que eu fazia? Eu ia na rede social desse Paulo Magalhães. Na verdade, o que eu fazia? Dá um Google assim, integrantes do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Vai aparecer o nome de todos. Encha o saco. Vai na rede social desses canalhas. Inferniza a vida deles na rede social. Todos os posts que eles fizeram, você vai lá e enche o saco deles. Manda e-mail para o gabinete dele, porque se você der um Google também aparece o e-mail do gabinete. Telefona no gabinete dele. Pressiona esses canalhas que foram colocados lá para nos representar, para representar o povo brasileiro. E estão representando só a eles mesmos e aos interesses canalhas e escusos e corruptos deles próprios. Então, ó, vai para cima. Elegeu seu deputado, ele está no Conselho de Ética, inferniza a vida dele na rede social. Certeza que tem um grupo de zap do deputado, certeza que tem um zap de algum assessor, joga a mensagem lá. Acaba com a raça desse cara na rede social, desses caras do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Esse é o conselho que eu dou para você, se você também quer lutar para salvar o mandato do deputado Glauber Braga, tá? E ó, última rodada de notícias aqui rápidas, né? Você sabe que Bolsonaro e Zambelli, ó, estão de biquinho com o outro, são inimigos agora. Bolsonaro bloqueia Zambelli no WhatsApp após ser cobrado pela deputada. Zambelli mandou uma mensagem para ele e falou, porra, Bolsonaro, eu do seu lado desde 2013, quando eu ficava cuidando de banheiro químico, eu era porteira de banheiro químico na Avenida Paulista, Bolsonaro, e te defendia, agora você vira as costas para mim? Bolsonaro fez o quê? Bloqueou Carla Zambelli no WhatsApp. Simplesmente bloqueou. Não é só, claro, porque ela mandou mensagem para ele, mas também porque ela deu uma entrevista e falou, não sou a primeira pessoa que sou abandonada pelo Bolsonaro. E vários amigos deixaram de ser amigos do Bolsonaro quando estavam numa situação difícil. Talvez essa tenha sido a única ou uma rara verdade contada que saiu da boca de Carla Zambelli, né? Que é uma mentirosa, assim, praticamente patológica. Patológica, doente, né? Mitômana, enfim. Aí agora rompeu. Já estava bicudinho desde a eleição, por conta daquela história daquela perseguiu o cara com a arma na mão e tal. Agora acabou. Agora até bloqueado no Zap. Tá. Carla Zambelli vai ser caçada. E aí, com a cassação dela, vai cair também o Paulo Bilinski e vai cair também o Tiririca. O PL vai perder 3 deputados. E sabe o que eu acho? Acho é pouco, podia perder 10. Perdeu pouco. Perdão, mas vamos lá. Zambelli se diz abandonada por Bolsonaro. Outros também perderam a amizade dele quando precisaram. É o que ela falou na entrevista que ela deu para a CNN. E vários, assim, o que o Bolsonaro mais faz é deixar aliado ferido no meio do caminho. Tem um ditado, que inclusive é militar, que diz que você não deixa soldado ferido pelo caminho. Bolsonaro já deixou vários, sei lá, dezenas de pessoas já foram abandonadas pelo Bolsonaro porque se tornaram incômodos para ela. Pessoas que sempre apoiaram, que sempre estiveram juntos com o Bolsonaro. Mas assim, lealdade é uma palavra que o Bolsonaro talvez nem conheça. Não é que ele não pratica, não. Eu duvido que algum dia saiu da boca do Bolsonaro a palavra lealdade. Não saiu. Aposto com você. Mas enfim, como eu te disse, acho é pouco. Todo castigo para Zambelli nesse momento é pouco.
E aí, falando ainda em Bolsonaro, para a gente encerrar, Bolsonaro critica Moraes por usar avião da FAB para ir a São Paulo. Semana passada, o Alexandre de Moraes foi para São Paulo, de Brasília para São Paulo, num avião da Força Aérea Brasileira. E aí depois ele foi visto no jogo, na quinta-feira, no jogo Corinthians e Palmeiras, na final do Campeonato Paulista. Ele estava lá com o Flávio Dino. O Flávio Dino não foi no avião da FAB, mas estava em São Paulo também. Foram os dois no jogo. E aí o Bolsonaro, né? Ah, tinha que viajar de avião de carreira para ser aplaudido, tá? Fez uma gracinha com ele. O que acontece? Estão dizendo que ele não deveria ter usado o avião da FAB, porque é privilégio, não sei o quê. Bom, o que diz o regulamento? Porque existe um regulamento, existe um decreto que regulamenta o uso das aeronaves da Força Aérea Brasileira. Quem pode usar, em que condições essa aeronave pode usar. E lá uma das condições é justamente segurança. Em razões de segurança, o ministro do STF pode pedir um avião da FAB para fazer uma viagem. Agora você imagina se existe alguma possibilidade do Alexandre de Moraes ir para um aeroporto, pegar um avião de carreira e não aparecer um bolsonarista fanático atacando, pode até cometer um ato mais grave. Você acha que o Xandão é um sujeito que pode andar tranquilamente na rua, sem aparecer um fanático bolsonarista e eventualmente até um assassino, porque está cheio de bolsonarista assassino, então pode aparecer um desses, pode aparecer um tio França na vida, se tinha plano para matar o Xandão no golpe. O tio França queria explodir o Xandão, ele se explodiu, mas queria explodir o Xandão. Outros dois caras que foram presos, um indo na estrada, indo para Brasília, e o outro que ainda não tinha saído, mas estava até com explosivo, queriam matar o Xandão. Então você acha que este sujeito pode pegar um avião de carreira? Óbvio que não, é uma questão de integridade física, e isso está na lei. Então, ao solicitar um avião para viajar para a cidade onde ele mora, ele tem esse direito por razões de segurança. O Flávio Dino, quando era ministro da Justiça, usava avião da FAB. Por quê? Porque tinha tido aquele rolo do golpe, ele estava no olho do furacão, os bolsonaristas atacando, aquele monte de histórias mentirosas que soltavam contra ele. Ele usava avião da FAB por razões de segurança. Você imagina o Flávio Dino sendo hostilizado e correndo risco de vida num voo de carreira. Sim, bolsonarista é gente perigosa. Perigosa. Tá? Então, sim, existe esse risco. Agora, a hipocrisia reina no mundo do bolsonarismo, né? Tarcísio usou o avião do governo de São Paulo para ir a ato de Bolsonaro, aquele lá no Rio de Janeiro, em Copacabana. Tarcísio, governador de São Paulo, pegou um avião da Polícia Militar. Polícia Militar, gente. O estado de São Paulo é um estado que tem problema de segurança pública. Toda a aeronave da Polícia Militar é importante ser usada para a segurança pública do estado. Mas, para participar do ato golpista deles lá em Copacabana, o Tarcísio pegou o avião da Polícia Militar e foi para o Rio de Janeiro. O Tarcísio não mora no Rio de Janeiro. O Xandão, em todo caso, ele mora em São Paulo. Ele veio para a casa dele no avião da FAB. E aí foi no jogo, beleza. Mas ele veio para a casa dele. Ele tem residência em São Paulo. O Tarcísio não tem residência no Rio de Janeiro. O que ele foi fazer lá? Só participar do ato do Bolsonaro. E o próprio Tarcísio foi lá para atacar o Supremo Tribunal Federal. Né? Um ato político. E ele foi no avião do governo do estado de São Paulo. Qual foi a justificativa do governo? Segurança. Ah, o governador não pode viajar de voo de carreira, porque a Casa Militar, que é o órgão responsável pela segurança do governador, recomenda que ele só viaje de avião fretado ou de avião do governo, justamente por razões de segurança. Você ouviu um pio do Bolsonaro ou de qualquer outro bolsonarista? Duvido. Traz para mim. Coloca o link aqui se tiver. Coloca o link nos comentários, quero ver. Tá? Enfim. Tribunal de Contas investiga Tarcísio por usar avião da PM para ir até o ato de Bolsonaro. Sim, o Tarcísio agora está sendo investigado pelo Tribunal de Contas da União, do Estado, perdão, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por conta desse uso do avião para ir a um ato político, pior, um ato político golpista. Tá? Ao pé da letra, se a gente analisar a letra fria da lei, o Tarcísio tem muito mais motivo para se preocupar do que o Xandão, porque, como eu disse, o Xandão mora em São Paulo, ele saiu de Brasília e foi para casa. E o sujeito tem direito. O Tarcísio foi para um ato político golpista, que, inclusive, pode ser enquadrado como um ataque à democracia. Pode ser enquadrado, sim, como uma atitude criminosa. E ele pegou um avião do estado de São Paulo para ir para o Rio de Janeiro cometer um crime de defender golpistas. Então, sim, a letra fria da lei
Quem tem problema para responder, quem tem que se explicar é o Tarcísio. Mas você não ouve ninguém falar disso. Enfim, esse é o Brasil de meu Deus de 2025. Último recado que eu queria dar para você é o seguinte: tem uma galera que gostaria de trabalhar em casa, em home office, pelo computador, pelo celular, ganhar lá 2, 3, 5, 6, 8 mil reais por mês, sabe? Pode ser renda complementar, você que já tem um outro trabalho, tem um horário livre, ou pode ser sua renda principal. Pode ser várias profissões: gerenciamento de rede social, gerenciamento de propaganda nas redes sociais, né? Você pode ser vendedor do Magalu, vendedor da Amazon, fazer dropshipping, você pode trabalhar no iFood, várias coisas que são plataformas para as pessoas trabalharem e ganharem dinheiro pela internet, inclusive em dólar, tá? Inclusive empresas gringas. Então, se você gostaria de ter flexibilidade de horário, trabalhar dentro da sua casa, não ficar mais perdendo horas para ir e voltar para o trabalho, se livrar da escala 6x1, eu vou te deixar uma dica. O primeiro link que aparece aqui na descrição do vídeo é de uma escola de negócios digitais. Se você clicar, você vai abrir uma conversa com o Clayson, que é nosso colega youtuber, e ele vai te explicar tudo que você precisa saber. E tem mais, para conhecer, para ver se serve para você ou não, é de graça, tá? Só se servir para você, depois, se você decidir fazer, é que você vai pagar alguma coisa e mesmo assim é barato. Mas conhecer, saber se é bom ou não, é de graça. Então não custa nada dar uma olhada lá. Clica no link da descrição aqui e você vai saber tudo que você precisa para de repente mudar de vida. Passar a ganhar o seu pão de todos os dias sem sair de casa, no computador ou no celular. Uma boa grana. E é trabalho mesmo, tá? Não é fórmula de ficar milionário, não. É trabalho, ralação, de verdade. Plataformas normais, de gente comum que trabalha nelas. Então fica a dica aí pra você clicar no link, tá bom? E ó, muito, muito, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo comigo. Agradeço demais a sua participação, agradeço demais os comentários, o seu engajamento e digo para você que a qualquer momento eu estou de volta com outras notícias da política, da economia, da justiça, do Brasil e do mundo. Um abração, hein? Tchau.